Quinto ano, tudo bem? Boa tarde! Oi! Ótimo! Quem já fez o trabalho, a Pro já abriu lá a plataforma, aí vocês coloquem lá onde tá para colocar a pesquisa de vocês, certo? Tá lá na data de hoje, dia 18. Tinha sobre a desigualdade social. Vamos lá, turma. Lá na página 227. Geografia hoje. 227. 227. Vamos lá. Exatamente, essa página aqui, 227. Vamos lá, desliguem os microfones. Hora de investigar os novos imigrantes. Kaique, lê para mim os novos imigrantes. Na 227. Não, essa daí faz parte da anterior. 227. Vamos lá. O que está querendo dizer esse texto para nós sobre os novos imigrantes? A gente tem que analisar o seguinte. Nós tivemos dois grupos de imigrantes antes e agora. Antigamente, nós tivemos o nosso primeiro grupo de imigrantes. Do que se trata esses primeiros grupos que chegaram ao nosso país? Foram aqueles que trouxeram e que contribuíram para a história do nosso país hoje, certo? Quem foram os nossos primeiros imigrantes? Quem sabe me dizer? Exatamente, nós tivemos os portugueses. Eles foram imigrantes de uma certa forma que vieram do país de origem para o nosso país, correto? E eles fizeram parte sim da nossa história, por quê? Porque junto com eles, lembram que fizeram dos africanos os povos escravos. Então também teve o povo africano que chegou no nosso país, certo? E hoje, esses são são os imigrantes daquela época. E hoje, tem grupos que a gente pode considerar imigrantes nos dias de hoje no nosso país? Quem sabe me dizer? Sim, por quê? Ou seja, isso, hoje nós também temos grupos de imigrantes que saem do país de origem e vêm morar aqui no nosso país. Hoje continua tendo essa imigração, correto? Lá na página 228, nós vamos ver que eles saem dos países deles, muitas vezes os países são o quê? Desenvolvidos também, e tem países subdesenvolvidos, ou seja, tem lugares que têm uma vida melhor, mas eles querem mesmo assim vir morar no nosso país, correto? E aí o que nós temos? Observe no gráfico abaixo, lá na página 228. Observe no gráfico abaixo os principais grupos que vêm chegando ao Brasil e para que região do nosso território eles se dirigem. Ou seja, eles saem do país deles e vêm para o nosso país. E aqui dá para a gente ver nesse mapa aqui, nesse gráfico todo colorido, o que? Da onde eles saem, qual o país de origem deles e qual região eles mais habitam no nosso país. Lê para mim
Mateus, o nome dos países que eles saem, que tem nessa lista aqui, ó. Quais são os países que mais os povos saem de lá para vir para o nosso país? Não, todos esses aqui, ó, todos esses dessa fileira. Ah. 106 mil imigrantes. O próximo. Isso, o próximo. O próximo. Isso. O que mais o Brasil recebe imigrantes são desses países que a gente acabou de ver: Bolívia, Haiti, Estados Unidos, Argentina, China, Colômbia, Portugal e Peru. Então, para você ver, porque às vezes lá a vida o custo de vida é mais barato, só que eles não têm, como eu posso dizer, nem todos têm a oportunidade igual. Então eles acham que vindo para cá é a mesma coisa, eles vêm em busca de uma vida melhor. Isso, eles acham que aqui eles acham que aqui vai ser melhor para eles. E ó, isso. E aí, olha para vocês verem da onde eles vêm, do país de origem, e quais são os lugares que eles mais procuram. Ou seja, o maior, o que é top, que eles acham que vão se... Isso, não, é lá em cima, ó, Sudeste, que é o que porque se a gente perceber em São Paulo, né, lá no centro de São Paulo, das grandes, né, metrópoles, são os que você mais encontra, são esses tipos. Então, são os que eles procuram essas regiões que são onde estão localizados mais indústrias, mais comércios. Então, que eles acreditam que vai facilitar a vida deles no mercado de trabalho, certo? Lê para mim o textinho de baixo, Breno, embaixo desse nosso gráfico. Veja, os haitianos, eles vão mais para a região norte. E os bolivianos, como a gente viu, eles vêm mais para São Paulo, para o Sudeste. O que acontece? Eles saem do país de origem... Eles acham o quê? Assim, né? Eles vêm atrás de melhores condições. Só que quando eles chegam aqui, eles se deparam com o quê? Eles têm uma péssima condições de moradia. Eles fazem, porque a palavra trabalho quase escravo. Quem sabe me dizer o significado desse termo? Quase escravos. Exatamente, porque se trabalha demais e tem um mínimo do salário, e essas condições se enquadram em quê? Não ter um lugar digno para morar, a renda deles, como a gente já viu nos capítulos anteriores, a renda dele é baixa, então não proporciona a ele uma saúde qualificada, uma educação qualificada. Então ele praticamente trabalha para sobreviver, ou seja, o salário dele, a renda dele é para ele conseguir somente a sobrevivência básica, certo? Por isso que a gente usa esse termo quase escravos, porque trabalha demais e não tem nenhum benefício. Exatamente. Oi.
Porque se você tiver a saúde, você... Primeiro... Exatamente. Na verdade, ela liga na outra. Se você tem uma boa renda, você vai ter uma qualidade de vida melhor na educação, no alimento e na sua saúde. Um puxa o outro, um não consegue ficar sem o outro. Ótima colocação que você colocou, Gabriel. Agora, na página 229, nós temos 3 imagens. 3 grupos diferentes. Gabriel, o que está escrito na nossa primeira imagem aqui embaixo? Isso. Essas 3 imagens aqui, ó. A primeira, lá em cima, o que está falando? Quem são essas pessoas? Ou seja, eles estão lá, moram em algum lugar onde eles moram todos juntos. E ali eles dividem moradia, renda, para tentarem viver melhor. Na de baixo, o que nós temos? Na do meio? Exatamente. E na de baixo? Ou seja, os venezuelanos são aqueles povos que começaram a vir para o Brasil. Haitiano, africanos, americanos, eles já conhecem, os europeus, eles já vêm muito para o Brasil. E agora nós temos os venezuelanos, que são aqueles os mais novos, né? Os mais novos, venezuelanos. Fora que nós temos os chineses, né? Que já são bastantes. Aí, lá na página 230... nós temos outro grupo de imigrantes. Por quê? Nós temos o imigrante que sai por conta própria do seu país e vem para cá. E nós temos aqueles da página, exatamente, na página 230, os refugiados. Alicia, você tá aí? Galera, eu vou multar vocês e aí só a Alicia, então fiquem quietinhos, porque senão não tem como ouvir a Alicia ler. Vamos lá, Alicia. Ou seja, nós temos aqueles imigrantes que são os voluntários, como eu disse, que são aqueles que querem vir para o Brasil para buscar uma melhor condição de vida, mas eles vêm por conta própria. E os refugiados, como está dizendo nesse trecho, eles vêm fugindo muitas vezes de guerras, como está escrito, de perseguições, de catástrofes naturais, ou seja, alguma região, terremoto, e aí lá eles perdem tudo e não tem mais uma perspectiva de vida. Eles acreditam que lá eles não vão conseguir mais construir o que já havia. E aí eles vêm para o nosso... Só que a gente tem que parar para pensar o seguinte: é fácil a vida desses imigrantes aqui? Quantas coisas eles enfrentam? Podem me dizer assim, que vem à cabeça de vocês? Exatamente. Guto, você tá aí? Você me fala uma dificuldade que o imigrante enfrenta quando chega no nosso país.
Exatamente. Exatamente. Ou seja, Augusto, tá ligado? Ó, galera, aí o que acontece? Na maioria das vezes, como a gente já sabe, eles vêm buscar sempre a melhor condições de vida. Todos eles. E aí vocês falaram coisas ótimas. As dificuldades que eles enfrentam quando eles chegam aqui. Eles enfrentam, como vocês disseram, a nossa língua, eles não conhecem nada. Diga, Gabriel. Exatamente. Eles não falam a nossa língua. Eles enfrentam dificuldade em se interagir. Ou seja, se ele não fala a nossa língua e ele não faz essa interação conosco, ele não vai conseguir emprego, como disse o Gabriel. Ou seja, eles têm todas essas dificuldades. Esse processo... Exatamente. E aí tem, não é só nessa questão, tem aquela coisa assim, o preconceito. Será que eu devo, será que eu não devo confiar numa pessoa que veio de fora? Então tem todo esse processo. Oi. Exatamente, Então eles passam por esse tipo de constrangimento. E aí, esse processo de adaptação, vamos dizer assim, é muito difícil. Até eles conseguirem emprego, até eles conseguirem morar em algum lugar que as pessoas passem a confiar neles, porque ninguém conhece, certo? Luan, por favor, Luan. Aí nós temos aqui refugiados no Brasil, ou seja, os refugiados, eles são, o atendimento deles, está previsto na lei, porque eles têm uma certa segurança, porque, né, se ele fugiu, se ele chegou aqui, tem uma lei que, assim, ajude, né, no direito, mas também que ele tem deveres com esse outro país que ele veio morar, né? Não é só chegando só porque ele está refugiado. Tem toda uma lei por trás disso. E aí nós temos esses dados referentes ao fim de 2016. Exatamente. E assim, esses aí muitas vezes eles saem fugidos, e não é só, eles não enfrentam só tudo isso, até eles chegarem aqui, até ter todo esse processo de adaptação, eles correm um risco imenso de morrer no meio do caminho, aqueles que vêm fugidos, certo? Porque diga, amor, certo? Isso, é só dor de cabeça. Porque eles sofrem, exatamente, o clima é diferente, é tudo diferente, eles não estão adaptados a isso. E aí até a comida, se a gente for parar para pensar, eles não conseguem. Então, aí chega aqui... Aí... Ó, galera, aí a gente, lá na página 230, tem um objetivo de uma apresentação. Nós vamos pular, certo? Porque a gente não vai fazer essa apresentação. Então, nós vamos lá na página 232. O que vocês irão fazer? O que vocês vão fazer nessa produção de texto? Escreva sobre o país em que você mora, destacando-se nele o que há de melhor e o que precisa ser erradicado. Essa palavra erradicado é o que precisa ser corrigido, melhorado, exatamente, com urgência. Aí nós temos um trechinho: Brasil, meu Brasil brasileiro.
O que eu quero que vocês escrevam nesse texto? Nós não vamos fazer agora. A Pro vai explicar e depois a gente faz. Não, acho que vai dar tempo, é que eu quero... Acho que dá tempo de vocês fazerem agora. Tem a lição de casa 2. Aí o que nós vamos fazer? O que eu quero? Pessoal, nós estamos falando do nosso país, desse lugar maravilhoso que a gente mora. E nós temos o quê? Nós temos... Não, se nós pensarmos em relação a tantos outros países, o Brasil é maravilhoso, sim. Lógico que tem tudo que tem que ser melhorado, mas ele é belo, ele é bonito. Então, o que a gente vai pensar quando a gente for escrever? Eu quero todas as linhas. O que nós temos? O que nós temos? Eu quero que vocês pensem o seguinte. O que nós temos de bom no nosso país? A gente tem a cultura, o nosso povo é muito caloroso, o nosso povo é muito receptivo. Nós temos as nossas paisagens naturais, elas são belíssimas, não são? Elas são. Aí o que eu quero? O que eu quero que vocês coloquem? Só um minuto, galera. Ó. Aí o que eu quero que vocês façam? Vocês têm o lado bom que vocês vão apresentar. Eu gosto, ó. Brasil, meu Brasil brasileiro. É um país que tem várias paisagens que são bonitos. Vocês vão fazer hoje. Aí, o que nós vamos falar que precisa melhorar? Nós temos a desigualdade social que a gente viu desde o primeiro capítulo de geografia. Então eu quero que vocês pensem nas duas coisas. O lado bom, certo? E o lado que a gente tem que melhorar. Só que quando a gente fala assim, a desigualdade social existe, porque tem gente que tem muito, tem gente que tem pouco, tem gente que passa fome, tem gente que trabalha escravo, tem o preconceito. Eu quero que vocês me apresentem também uma solução para essa coisa que precisa ser melhorada. Certo? Então vocês vão fazer o quê? O meu Brasil brasileiro é belo por isso, por isso, por isso, mas infelizmente nós temos desigualdades sociais, nós temos aquilo outro, mas que podem ser melhoradas com ações do governo, com ações de isso, de aquilo, de aquilo. Eu acabei de falar o texto para vocês. Se vocês fizerem desse jeito, eu já falei. Aí, Kaique, me mostra lá no final da apostila de geografia, tem algum encarte, algum mapa ou alguma coisa? Me mostra, por favor. Procura para Pro. Hoje nós vamos encerrar a apostila de geografia. Na próxima semana nós vamos colocar outra disciplina, acho que matemática no lugar. Então, o que nós vamos fazer? Lá na página, depois que vocês fizerem o texto, ó, o meu já tá aqui, eu já fiz o meu textinho. Aí, lá na página 233, movimentos da população brasileira, o nosso desafio final. Lê para mim, Augusto. Mas você vai fazer já? Pode ler, Kaique. O Kaique vai... O Kaique... Oi. Nós sabemos os movimentos da população, que a gente já sabe, que são uns chegam, outros se vão, certo? Levando em consideração essas informações, construa um mapa com o deslocamento populacional que impactaram a dinâmica da população brasileira. O que nós temos aí? Material necessário. Tá vendo? Vocês vão fazer o título desse mapa que tá aí, Movimentos da População Brasileira, Mapa Mundi Político em branco no final do caderno. Esse mapa que vocês têm no final do caderno é o nosso movimento da nossa população, os que chegam, os que vão, eles vêm da onde e vão morar onde.
Aí vocês vão precisar de lápis de cor e canetinha, certo? Vamos lá, quer ver, ó? O que a gente vai fazer? Localize, tá vendo aqui embaixo, galera? Aqui embaixo, nessa parte de baixo, onde tá explicando o que a gente precisa. Primeiro, localize e pinte o Brasil de amarelo. Nesse mapa que vocês têm aí, vocês vão localizar o nosso Brasil, o nosso país, e vão pintar de amarelo, ok? Ok. Aí, próximo item, lê para mim, Kaique. Localize Aí, o que eu vou fazer? Olha aqui onde que eu vou, lá na página 228. Olha as cores dos países. Tá vendo? Você vai ter que procurar no mapa. Olha lá. Exatamente. Aí, trace setas na cor vermelha, indicando a cidade do Brasil para outros países. Lembra lá na página 213? Anotem aí, página 213. Olha lá aquele mapa. Estão prestando atenção, galera? Olha esse mapa aqui, esse mapa. Olha onde está o Brasil. Olha os países que o Brasil que o brasileiro vai. Tá vendo? Aí vocês vão fazer o quê? Vão fazer linhas vermelhas, ou seja, do Brasil para a Austrália, do Brasil para o Japão, do Brasil para o Canadá. Como que eu sei onde estão esses países? Anotem aí, página 213. Na página 200, fazer, turma? O que vocês vão fazer? Lá, depois, trace setas dos países de origem dos imigrantes na cor correspondente à que foi utilizada anteriormente no Brasil, certo? Essa aí, então, isso que eu quero explicar para vocês. Essa, vocês não precisam fazer. Então, aí, ó, temos 1, 2, 3, o quarto item, vocês tiram. Então, o que vocês vão fazer? 233. Destacar esse mapa da apostila, vai montá-lo, isso, cola a parte para ficar um mapa completo, inteiro. Você vai primeiro, é só você seguir a coordenada que está falando da página 233. Localize e pinte o Brasil de amarelo. Pinto o Brasil de amarelo. Aí eu vou localizar e pintar de cores diferentes os países de origem dos imigrantes vindo para o Brasil. Como que eu sei quais os países que vêm para o Brasil? Eu vou lá na página 228, que a gente acabou de ler, e vai ter esses países aqui. Essa cor, o verde é o Haiti, o rosa, tá vendo? Cada cor do seu país. Eu vou procurar o nome, eu vou procurar a localização desses países nesse mapa que você tem. E aí você vai fazer o quê? A Bolívia é vermelha. Eu vou pegar lá da Bolívia e vou fazer uma seta até o Brasil de vermelho. O Haiti é de verde. Eu vou lá no Haiti no mapa e vou fazer uma linha verde até o Brasil. Os Estados Unidos é cor-de-rosa. Eu vou vou lá nos Estados Unidos no cor-de-rosa e faço uma linha até o Brasil de cor-de-rosa. É isso. Próximo item. O que eu vou fazer no próximo item? Vamos lá. O próximo item tá: trace setas de vermelho do Brasil até os países em que os brasileiros vão morar quando eles saem do Brasil. Mas onde está esse país?
Eu não lembro. Está lá na página 13, lá 213, perdão. Lá na página 213, eu tenho os países em que os brasileiros vão morar. Qual é? Tá aqui, Austrália, Japão. Esse eu vou fazer todos de vermelho. Brasil para o Japão, vermelho. Brasil para o Canadá, vermelho. Brasil para a Europa, vermelho. Certo? Deu para entender? Não está difícil. Aí, o próximo não precisa. E depois, lá embaixo, está escrito, elabore a legenda. O que é legenda? Você vai ter que escrever ao lado tudo o que foi feito. Setas coloridas, imigrantes que vêm para o Brasil. Setas vermelhas, brasileiros que migram para outros países. Ok? Oi, amor. Tem, não, isso aí vocês vão fazer só que a resposta pessoal, põe de jeito que vocês quiserem, certo? O que tem de bom? Ele tem paisagens, ele tem a cultura, o seu povo, a sua miscigenação, isso são coisas boas. E mais, infelizmente, ele tem a desigualdade social, baixa renda, pessoas que têm bastante coisas e outras que têm menos, ok? E aí vocês têm a lição de casa 2 também, certo? Certo, quinto ano? Então, vocês vão fazer essas atividades para a próxima semana e vai estar lá na plataforma do Moodle, onde é para vocês fazerem, certo? Beijos e até amanhã, com aula de ciências amanhã. Beijos!